Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meu irmão e minha irmã. Hoje, terça-feira, 25 de agosto, 21ª semana do Tempo Comum, meditemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Amados irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, será extremamente corajoso e forte com relação à classe de pessoas que ele não teve tolerância, os fariseus. Jesus fez refeição com pecadores, deixou que uma prostituta lavasse os seus pés, morreu entre ladrões, mas não foi em nenhum momento paciente com os fariseus. E é importante que compreendamos por quê. Porque o fariseu é um religioso. O farisaísmo é um vício tipicamente de quem está na religião. É aquela pessoa que externamente professa uma fé, mas interiormente vive outra coisa. A sua mente não concorda com a sua voz. A sua mente, o seu pensamento não concorda com a sua vida. A palavra hipócrita no grego antigo significa ator. Hipo, de baixo, crita, de onde vem cripta, aquilo que está escondido. Então, o que é o hipócrita? Na antiguidade era um ator que se revestia de vestes, por exemplo, um homem que se revestia de vestes feminis para representar um papel feminino, por exemplo. Era um fingidor. E Jesus observa que os mestres da lei daquela época, os fariseus, os escribas, os líderes religiosos, externamente estavam bem na fita, praticavam rituais, mas interiormente eram injustos, não amavam verdadeiramente o irmão. Aliás, esse é um dos vícios da nossa sociedade pós-moderna, na qual se valoriza extremamente o externo. Você hoje não precisa ser rico, tem que fingir que é rico. Você hoje não precisa ter dinheiro, você tem que demonstrar nas redes sociais, etc., que você está feliz e que você possui bens e que você tem dinheiro. E nós cristãos podemos cair nessa tentação. Quando Jesus diz: ai de vós hipócritas, não pense no irmão, não pense apenas no líder religioso, não pense apenas no padre, no bispo, no papa, no pastor, seja em quem for. Pense em você. Coloque-se na frente desse nome. Hipócrita, aí você coloca o seu nome. Eu já coloquei o meu na frente. Ai de vós, fariseus hipócritas, não pensa no irmão. Pense em você mesmo, pois dentro de nós há um fariseu e um publicano. E é importante que hoje nós cultivemos o santo, aquela pessoa que busca realmente viver a fé, não de forma estereotipada ou externa, mas interiormente. Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós devereis praticar isto sem, contudo, deixar aquilo. Veja o exagero no detalhe. Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, até de pequeninas coisas, até das hortaliças, os fariseus se preocupavam em pagar o dízimo e esqueciam o essencial, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus não é contra o pagamento do dízimo, a doação, digamos assim, do dízimo. Por isso que ele diz: vós devereis praticar isto, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem contudo deixar aquilo, ou seja, sem contudo deixar de pagar
o dízimo, mas essa atitude de ser dizimista há de estar fundamentada numa vida interior, uma vida de justiça, de misericórdia e de fidelidade. E Jesus diz, guias cegos, isso é muito forte. O que é o cego? É aquele que projeta sobre o outro a sua própria sombra. Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós filtrais o mosquito, ou seja, coava o mosquito, porque na antiguidade judaica o mosquito geralmente estava sobre o vinho, né? E o vinho muitas vezes fermenta, como nós sabemos, e para o povo hebreu nada fermentado pode ser consumido. Então havia um detalhe muito profundo e é uma certa até obsessão com relação ao mosquito, não é? Porque ele se aproximava do vinho, não é? E esse vinho poderia estar fermentado, então era importante que se coasse com um pano e depois que fosse até beber, por exemplo, um suco, qualquer coisa, deveria-se até serrar os próprios dentes para que não se engolisse o mosquito. E eles não se importavam com o camelo, porque o camelo era um dos animais maiores, né? Ou seja, no sentido do tamanho, mais impuro. Então, eles coavam, né, o mosquito e engoliam o camelo. É o tipo da pessoa que quer estar praticando externamente a lei, mas não vive a caridade, não vive aquilo que é essencial. Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego. Por 2 vezes Jesus cita a palavra cego no Evangelho de hoje. Limpais o copo e o prato por fora. Jesus critica aqui a espiritualidade apenas exterior, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Muito belo isso. Jesus nos recomenda que entremos hoje no nosso interior. Limpa primeiro o copo por dentro, para que também fique limpo por fora. E hoje que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, entrar no nosso próprio interior, fazer com que para que realmente nos conheçamos e façamos uma limpeza profunda do nosso próprio ser. Peçamos a nosso Senhor que nos ajude cada vez mais a viver a espiritualidade do homem interior. Toda mudança há de partir de dentro do homem. Um coração puro purifica uma casa. Uma casa pura purifica um bairro. Um bairro purificado purifica uma cidade. Uma cidade purificada purifica um país. Um país purificado purifica o mundo. Portanto, que nós sejamos revolucionários interiormente, para que exteriormente se manifeste aquilo que aconteceu no nosso micromundo, no nosso coração, na nossa vida. Como dizia Dom Helder Câmara, que eu seja uma poça d'água para refletir o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.